Porquê é que os políticos gostam tanto de ir à bola? Porque a bola é popular, porque a bola atrai multidões, porque, portanto, cria emoções, e a política também é emoções, não é? E há identidades, e há essas coisas todas, paixões, e, portanto, tudo isso atrai a política, se bem que nem sempre tivesse sido com a mesma intensidade. Curiosamente, uma das primeiras pessoas que escreveu, políticos que escreveu sobre futebol, foi Gramsci. Gramsci foi uma figura tutelar e emblemática do Partido Comunista Italiano, e logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, em 1918, no Avanti, que era o jornal, eu creio que o Avanti, agora não tive tempo de confirmar, mas creio que o Avanti foi também um jornal que antes tinha sido dirigido pelo Mussolini, porque Mussolini andou no mesmo sítio, não foi? Foi. Pronto, no jornal que tinha sido o Mussolini, o Gramsci, mas em 18, enfim, o movimento ainda não estava consolidado, o Mussolini tinha passado de socialista a nacionalista, e o Gramsci escrevia que havia basicamente um desporto de ar livre, portanto, em que as pessoas jogavam a bola e tal, que era o futebol, e depois havia os jogos de cartas em que estava tudo fechado dentro de casa, em ambientes fumarentos, e ele dizia que o futebol, de alguma forma, era um sinal de modernidade, e que isso devia, mas não deixava de ser um jogo burguês, porque vinha da burguesa e capitalista Inglaterra, não é? Mas aquilo, ambientes fechados e ambientes de fumo, é que era uma coisa decadente. Na altura, enfim, a Itália, por acaso, é um daqueles países onde vai acontecer algo que também de alguma forma aconteceu em Portugal, que é nós termos nas cidades dois clubes de futebol, um clube aristocrático e um clube popular. Operário, e às vezes com essa identidade muito marcada, não é? Tipo patrões, por exemplo, aqui em Lisboa, enfim, toda a gente sabe, o Sporting é do Visconde de Alvalade, e o Benfica é sai das oficinas da Casa Pia, não é? Sai das oficinas da Casa Pia. Portanto, este lado que hoje em dia está muito iludido, mas que foi genético no clube mais popular do povo, que era o Benfica, e no clube mais aristocrático, que era o Sporting. Não gosta nada que se diga isto, os sportinguistas ficam muito zangados, acham que é uma coisa que não se pode dizer, mas enfim, historicamente foi assim, mas isto aconteceu em outros países, quer dizer, repara, em Espanha tens o Real Madrid e o Raio Vallecano, e o próprio Atlético. E o próprio Atlético, sim. Mas tinhas em Turim, tinhas o Torino, que era o clube popular, e a Juventus, que era o clube dos padrões. Dos Agnellis, enfim, provavelmente ainda antes dos Agnellis, que isto é em princípio do século XIX. Depois tens em Roma, tens a Roma e a Lazio. Em Praga também havia o Slavia e o Sparta. Na Áustria havia o Rapid e o Amateurs. Em Viena, até em Budapeste havia também o MTK e o Ferencváros. Portanto, tudo isto sempre com este lado dicotómico. É evidente que com o tempo estes clubes tornaram-se muito grandes e isto diluiu-se. Mas havia quase que um lado de luta de classes inicial nisto. Bem, mas dito isto, não há dúvida que ao longo da história houve uma atração pelo futebol que não foi sempre igual. Eu diria que neste momento, até pela dimensão que o futebol assumiu, por se ter tornado um jogo mundial, por toda a gente assistir, por ser um espetáculo que toda a gente vê, enfim, a par com os Jogos Olímpicos, mas porventura superando os Jogos Olímpicos em audiências, o futebol não pode deixar de ser também um palco para a política, que se manifesta das mais diferentes formas, com mais ou menos proximidade. E curiosamente, como tu referiste, isso terá começado mesmo na própria Itália, não é? Itália do Mussolini. Do Mussolini, uma Itália em que Mussolini não teve grandes problemas em intervir no futebol. Ele construiu estádios. Alguns dos estádios de futebol ainda hoje são estádios são estádios públicos dessa época. O San Siro em Milão, por exemplo, onde joga quer o Inter, quer o Milão, é um Internacional e o Milão, são estádios construídos pelo Estado italiano, e houve alguns casos em que os próprios clubes foram obrigados a fundir-se e foram criados clubes novos por influência do Mussolini. Depois o Mussolini esteve nos jogos principais e foi à final e esteve lá tudo, e inclusive discute-se nesse campeonato de 34
A Itália teria merecido ganhar ou não, porque... jogo muito controverso com a Áustria. Não, o jogo mais controverso até foi... Até houve 2 jogos controversos, com a Áustria e o jogo da final com a Checoslováquia. No jogo da final Estamos com a Checoslováquia... o Carlos Bobon, que é crítico literário e autor do livro O Jogo da Glória, ensaio sobre a paixão do futebol. Mas uma das coisas Para os ouvintes que não estão a ver e estão a ouvir apenas. Uma das coisas interessantes é que, por exemplo, sobre as controvérsias da final, na final, até quase ao fim, a Itália estava a perder, a jogar com a Checoslováquia. Depois há um golo da Itália que os checoslovacos fartaram-se de protestar porque dizem que foi antecedido de mão ou de braço de um jogador italiano. Mas nós não podemos tirar dúvidas porque ninguém filmou. Pois. Não, há umas fotografias, mas não há filmes. Que é uma coisa que hoje é quase inimaginável. Não há VAR pós-jogo. Não há VAR pós-jogo, não podemos tirar isso a limpo. Há quem se divida, quem diga uma coisa, quem diga outra. Mas o que é facto é que a Itália tinha uma boa equipa. Tinha um jogador famosíssimo, Giuseppe Meazza, e sobretudo aparentemente tinha um grande treinador. Aliás, vai ganhar a seguir os jogos com uma equipa completamente diferente de amadores. Vai ganhar o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 36, outra vez um desporto a ser muito instrumentalizado, neste caso foi por Hitler, não é? Não por Mussolini, mas por Hitler, e depois vai voltar a ser campeão do mundo em 38, já com uma equipa completamente diferente, mas o mesmo treinador. Portanto, que aliás é o único treinador na história dos mundiais a ganhar dois mundiais. Ora, isto é uma coisa que quem sabe. Bem, mas isto é assim, essa história de o desporto, o que é que se percebe logo desde essa altura? É que a ideia de que a Itália na altura tem imensos sucessos esportivos, não é só tem sucessos esportivos no futebol, mas tem outros casos, tem ciclistas. O ciclismo é um desporto muito popular, sobretudo em França, mas tem ciclistas relevantes, portanto, e o desporto é apresentado com aquela imagem de que ele também é quase uma arte marcial, portanto, é uma afirmação da superioridade do corpo, da masculinidade e do poder atlético das nações e tal, e tudo isso é vendido a partir dessa altura e não desaparece. A imagem do homem novo, não é? Sim, olha, curiosamente sabes que na altura, eu falei que o Gramsci escrevia no Avanti, mas um outro jornal do Partido Socialista, depois comunista de Itália, dessa altura, chamava-se Ordem Nova. Ordem no Ovo, que é uma coisa curiosa, porque depois associamos isso ao fascismo, imediatamente. Mas essas origens, enfim, isto é outro tema, às vezes são muito próximas. Mas nós vemos isso nessa altura e vemos depois, sobretudo, manifestado nos Jogos Olímpicos, que é talvez o momento em que o lado de poder atlético das nações se manifestou mais, e isso acontece em vários momentos. O primeiro momento mais emblemático é precisamente logo a seguir, 36, Berlim, Jogos de Berlim, todos nos lembramos disso, e do Jesse Owens, que ganha 3 medalhas em Berlim, e 3 ou 4? 4 medalhas em Berlim, porque depois também tem as estafetas, 100, 200, salto em comprimento e estafeta. Que depois é igualado pelo Carl Lewis em 84. 84, exatamente. Pronto. 4 medalhas de ouro. Portanto, mas, por exemplo, há depois países que levam isso a um excesso de militarizar quase o desporto, recrutar as pessoas, quase que as ter detidas, dopá-las, que é o caso da República Democrática Alemã, que era um país relativamente pequeno, quer dizer, muito mais pequeno que a República Federal, e que chegou a ser uma potência quase tão forte como a União Soviética da época e os Estados Unidos naquela disputa pelas medalhas olímpicas. Isto teve muitos episódios, sabemos disso. No caso do futebol, houve assim, depende das alturas. Há 2 outros momentos em que se fala muito disso. Fala-se muito disso quando o Brasil, com aquilo que algumas pessoas dizem que foi a melhor equipa de futebol de sempre, ganha o tricampeonato em 1970, portanto, hoje já me lembro que país é que foi na América Latina. No México. Foi no México, houve tantos campeonatos no México. É verdade. Agora com este é o terceiro. É o terceiro. 86. Pronto, em 86 lembrava, mas 70 estava aqui com dúvidas. Bem, e aí era uma equipa absolutamente, eu lembro-me, aí já me lembro, já tenho memória, já vi alguns jogos pela televisão, portanto já tenho memória desse campeonato, e era uma ditadura que havia no Brasil na altura, a ditadura que tentou tirar partido do futebol, mas não durou, quer dizer, ainda duraria mais uns anos, mas não foi, digamos,
a chave para se manter. E o outro exemplo é de um caso, porventura, bastante mais complicado, que é 78 na Argentina. 1978. Nesse ano, a Argentina estava sob uma ditadura de Videla, uma coisa bastante dura, muito mais dura que a ditadura. Aquilo que a história permite perceber é que foi mais dura que a ditadura chilena, portanto, ou que a ditadura brasileira, com pessoas a serem deitadas ao mar de aviões. Sim. De aviões, portanto. A Argentina sagra-se campeã mundial. A forma como isso acontece, não na final. A final é um jogo que, enfim, corre mal à Holanda, que era a grande equipa maravilha desses tempos, com o Cruyff, com o Nesker, com essa gente toda. Cruyff, que curiosamente não participou nesse Mundial. Sim, mas vinha do... Sim, vinha do 74. 74, depois é o 78. Aliás, são duas finais que duas consecutivas que perde com uma equipa fabulosa. Deixa-me só dizer, em relação a essa participação da Holanda, havia a ideia de que o Cruyff não teria participado nesse Mundial de 78 em protesto precisamente contra a ditadura argentina, mas a história não é bem assim. Há alguns mitos, já vamos falar de um outro mito, que é o mito do Salazar e o Eusébio. Que não deixou sair. Que também é um mito. Mas aqui a Argentina, há pelo menos um jogo que se tem muitas dúvidas, que é o jogo da meia-final. Um jogo não é bem a meia-final, mas um jogo que permite à Argentina apurar-se por diferença de golos contra o Brasil. A Argentina precisava de ganhar 4-0 ao Peru, ganha 6-0. E a forma como o Peru jogou esse jogo levantou muitas dúvidas, se não teria havido uma interferência direta e da ditadura, até relações comerciais e coisas desse género com o Peru. Pronto. Enfim, há sempre estas coisas quando a política se mete no desporto, e por isso é interessante ver a história. Há duas histórias curiosas disto, olha, uma que também mete um argentino, que é um argentino que hoje a maior parte das pessoas já não se recorda, aliás, porque há poucas imagens dele, mas há algumas, que é o Di Stéfano. O Di Stéfano é um dos grandes jogadores da história do futebol, é um dos homens que está na base das vitórias do Real, das 5 vitórias seguidas do Real Madrid na Taça dos Campeões Europeus. Ele e um húngaro, Puskás, e também como é que ele se chamava? Havia um espanhol também. Qual era o nome do espanhol que também fazia parte da linha atacante? Agora não está-me a falhar. Bem, o Copa, que era o francês. Esse era francês e há um espanhol. Agora não estou-me a falhar o nome. Bem, o Di Stéfano chegou a ter contrato assinado com o Barcelona e aparentemente há uma interferência do regime do franquismo, porque o Barcelona era um clube que representava, digamos, a autonomia ou o independentismo catalão. Portanto, inclusivamente teve presidentes presos, presos ou mesmo mortos, na altura da Guerra Civil e no pós-Guerra Civil. Era uma das poucas alturas em que o catalanismo se podia manifestar nos jogos do Barcelona. E o Real Madrid, em contrapartida, era o clube do regime. Pelo menos era assim que era visto. E aí terá havido uma interferência direta do governo para trazer o Di Stéfano para o Real Madrid. Enfim, no caso do Eusébio, não terá sido o governo, foi o Benfica que foi mais rápido que o Sporting na vinda do Eusébio para Portugal, na altura, para a metrópole. Para a metrópole, que era assim que se dizia. Mas depois houve uma coisa que foi muito discutido, que foi se o Eusébio tinha podido ou não sair do país, como hoje acontece, todos os jogadores, ninguém consegue segurá-los no seu próprio país. As regras também são muito diferentes hoje. E, na verdade, há 2 momentos em que ele eventualmente podia sair de Portugal. Ele era muito novo, tinha 22 anos, ainda antes do campeonato de 66. E tem, aí sim mesmo, um convite para ir para a Itália. Só que ele estava na tropa. E não podia, quer dizer, não havia uma lei especial para ele, o Salazar não fez uma lei especial para ele. Ele não podia sair do país, com o país em guerra e ele na tropa. Pronto. E depois, já do Campeonato do Mundo, em 66, especula-se muito que ele teria ido novamente podido ir para a Itália, mas que o Salazar não teria deixado. A verdade não é essa. A verdade é que a Itália fez uma campanha no Mundial de 66 muito má. Enfim, agora está pior, não é? Agora nem sequer vai ao Mundial. Perdeu contra a Coreia do Norte nesse Mundial. Nesse Mundial. Portanto, uma campanha muito má. Houve uma grande crise em Itália e acharam que a forma de salvar a seleção italiana era não deixar importar jogadores para promover os jogadores nacionais. Curiosamente, antes
no tempo do Mussolini, também havia uma lei que não permitia haver jogadores estrangeiros, uma lei nacionalista. Mas a Itália, para ter bons jogadores, então o que é que fazia? Ia, por exemplo, à Argentina, buscar jogadores argentinos, mas descendentes de brasileiros. De Italianos. Descendentes italianos. Perdão, descendentes italianos. Sim. Descendentes italianos. Há uma grande comunidade, não é? Há uma grande comunidade na Argentina e assim há vários grandes jogadores, nomeadamente da equipa de 34, que eram descendentes portanto, eles eram apresentados como italianos e não como argentinos. Bem, mas portanto, tudo isto mostra de alguma forma o interesse, as ligações do futebol à coisa, mas aquilo que tu disseste há pouco é que nem sempre se demonstra que isto seja muito útil. Eu acho que nós temos 2 casos em Portugal que ilustram bem o terreno pantanoso que isto é. O primeiro caso... Ou seja, não é muito útil os políticos aparecerem colados ao futebol. Sim, porque depois isto gera sempre polémicas. Há um caso que é muito que deu anos de discussão. No meu caso concreto olha, levou-me a tribunal, a mim e a um jornalista, e depois a uma condenação cá e uma condenação do Estado português no Tribunal Europeu, porque era uma história inacreditável. E que tem a ver com o chamado totonegócio. O que era o totonegócio, para aqueles que não se recordam? Era usar as receitas do Totobola, que na altura eram receitas a sério, hoje em dia já não são, usar as receitas do Totobola para pagar as dívidas que os clubes tinham acumulado ao fisco e à Segurança Social, sobretudo no final da década de 80, princípio da década de 90, quando começou a haver muita competição, os preços dos jogadores e os salários a subir, e as pessoas ainda não pagavam pelos jogos, e não havia, sobretudo, este mecanismo moderno da publicidade, que é o que gera tudo, e das televisões, dos direitos de transmissão. Hoje o negócio é completamente diferente. E nessa fase de grande tensão, as dívidas dos grandes clubes eram muito grandes, houve momentos de enorme tensão política. Talvez o mais significativo de todos foi quando um diretor de finanças do Porto resolveu penhorar o Estado das Antas, e na descrição da penhora vinha a casa de banho dos árbitros com a retrete, e o Pinto da Costa fez todo o número em torno da retrete do Estado das Antas. Para aí em 1995. Sim, talvez já um pouquinho depois. Acho que foi mais perto de 99. Enfim, foi por aí. Aquilo foi várias vezes discutido no Parlamento. Esta ideia foi uma engenhoca. 1994. 94, a penhora do Estádio das Antas. A penhora do Estádio das Antas, 94. Pronto, eu tinha a ideia que tinha sido... Porque o total negócio é em 95, em 99. Veio ao Parlamento várias vezes, eu era na altura primeiro-ministro Guterres, ele tenta aprovar isto. As ligações são imensas. Por exemplo, numa das primeiras votações, o PS não tinha maioria. Marcelo Rebelo de Sousa, na altura, foi contra, era líder do PSD. Mas, na primeira votação, recordo-me disso perfeitamente, lembro-me de estar a assistir na televisão a essa votação, os deputados pela Madeira, do PSD, votaram a favor do totonegócio. Porquê? Porque, na altura, o Governo Regional da Madeira, do Roberto João Jardim, punha tanto dinheiro nos clubes, que os 3 clubes da Madeira estavam na primeira divisão. Na altura, agora chamava-se primeira divisão, agora chama-se Primeira Liga. Agora é Liga qualquer coisa. Liga, não Betano. Não sei o quê. Pronto. Estavam na primeira divisão. O Nacional, o Marítimo e o União da Madeira. Estavam os 3 cá. E aquilo naturalmente gerou dívidas, não é? E ele queria pagar essas dívidas, e então esteve do lado. Portanto, aqui a política interferiu muitas vezes. E depois há outro. Portanto, isto levou muito tempo, ainda teve resquícios já no tempo da Troika, ainda se falava das dívidas dos clubes, porque, entretanto, o Totobola deixou de render o dinheiro que rendia, portanto, deixou de conseguir pagar o que estava em dívida, enfim, depois lá se resolveu. E há outro caso que eu acho muito significativo, talvez o mais exemplar, de que, apesar de tudo, o futebol não manda em tudo, que é a eleição para a Câmara Municipal do Porto em 2001. Rui Rio. Primeira eleição de Rui Rio. Rui Rio, na altura, aparece como candidato que não bate continência ao Pinto da Costa, contra um candidato, que era Fernando Gomes, que tinha sido ministro e que queria regressar à Câmara do Porto, que na altura ele chegou a ser considerado o vice-rei do Norte, Fernando Gomes. Corre-lhe muito mal a experiência em Lisboa, ele tenta reconquistar a Câmara do Porto, todas as sondagens, todos os cartazes, tudo era uma espécie de passeio no parque. E há uma enorme pressão do lado do Futebol Clube Porto para que ele ganhe, porque claramente havia ali uma enorme intimidade
e promiscuidade mesmo entre o futebol e a Câmara e na altura o Partido Socialista, e o Rui Rio, que tem as suas coisas, mas nessa altura disse não quero, e na campanha teve problemas com as claques do Porto. E toda a gente achou que aquilo ia ser uma catástrofe, um enterro do Rui Rio. Porque se criara aquela ideia de que era impossível vencer a Câmara do Porto indo contra... estando em antagonismo com Pinto Costa. E provou-se que não. Portanto, apesar de tudo, quer dizer, é evidente que nós em Portugal temos muitos outros exemplos, sobretudo de coisas que metem em câmaras municipais. Não me esqueço, por exemplo, de Braga, de Mesquita Machado, que era ao mesmo tempo presidente da Câmara e presidente do clube. Quer dizer, houve muitas situações. Gondomar, não é? Com o Valentim Loureiro. Mas aí não era... Mas aí não era uma ligação direta entre o clube e a terra. Era alguém que fez um nome no desporto, que era o Valentim Loureiro, mas também era do PSD e depois foi candidato a Gondomar. Portanto, há mais casos, há mais exemplos, mas não é uma garantia de que eu meto-me com isto. Agora, há uma mudança, de facto, nos últimos tempos, até porque de repente tudo é transmitido, está sempre, toda a gente vê tudo, nós, qualquer hora do dia, olhamos para uma televisão, há sempre uma que está a transmitir futebol, uma altura qualquer, com os canais que existem, com os canais internacionais, com os cabos, com tudo, está sempre qualquer pessoa a ver futebol. Há uma tentação de ter aqui mais pessoas, o que aliás contrasta. Uma das coisas curiosas, eu não tinha certeza disso e fui enfim, tentei ficar na medida do possível. O Salazar não ia ao futebol. E não gostava. Há quem diga que ele não gostava porque eram multidões e ele não gostava de multidões. Mas não gostava, não tinha gosto por isso. E alguns dos nossos políticos também durante muitos anos não ligaram ao futebol. Pois. Não ligaram ao futebol. Quer dizer, eu estou-me a lembrar do anterior presidente que eu tinha a ideia que era uma pessoa que o futebol para ele era uma coisa que não existia até ele achar que tinha que ser eleito e ser presidente e ser popular. E aí começou a ser especialista. O que ele gostava era de ténis. Ténis ele gostava de ver. Mas o ténis é muito elitista, portanto o ténis não é um desporto popular. O ténis não tem aquilo que o futebol tem, que é uma coisa que eu diria que entre todos os desportos é verdadeiramente única. Que é, joga-se em qualquer lado, de qualquer maneira. Apenas basta ter, como se costuma dizer, 2 pedras para fazer uma baliza. Sim. E não é preciso sapatilha, joga-se descalço. Sim. E, portanto, não é preciso ter bola, porque também há bolas de trapos. Hoje em dia já ninguém tem bolas de trapos, porque há bolas por todo lado e as bolas são baratas. Mas quando eu era miúdo, havia bolas de trapos, eu joguei com bolas de trapos. Enfim, não era por bolas de trapos, não era por nada especial, era porque entre a miudagem, de vez em quando aparecia uma bola de trapos e até sabia fazer. Pois. Como é que se fazia? Com uma meia, jornais e tal, em que ele embrulhava-se. Não durava muito tempo, mas pronto. Bem, pronto, mas é de facto algo que torna aquilo imensamente fácil de jogar. Ao princípio era só de rapazes, os estádios só tinham homens. Hoje em dia mudou completamente isso, há 20, 30 anos para cá, 30 anos talvez. Começou a mudar muito, penso que em parte com as transmissões televisivas. E hoje nos estádios diria que ainda há a maioria de homens, mas se nós vimos aquelas praças onde as pessoas estão vendo a televisão, há ali tantas mulheres como homens, sobretudo raparigas. Não é? Portanto, há aqui um lado também, enfim, houve algumas figuras de futebolistas que também ajudaram a isso, não é? O Beckham com aqueles penteados e tal. Tornar um sex symbol. Faz parte. Bem, pronto. Mas futebol é tudo isso, eu acho que isto tem, tudo isto tem histórias, nunca mais acabam. A gente, para contar histórias que não fossem apenas saber quem ganhou e quem perdeu, também estávamos aqui muito tempo a falar de futebol. É verdade.